Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade, né? Nós estamos abordando os compostos de coordenação, certo? De acordo com a teoria da TLV, né? Utilizando o conceito de orbitais híbridos e com essa introdução aos compostos de coordenação pelo cientista Linus Pauling, tá? Então vou compartilhar aqui com vocês para nós continuarmos nessa abordagem. Veremos alguns compostos diferentes, inclusive com características magnéticas diferentes, para a gente entender como isso ocorre. Pois bem, então, no vídeo anterior, né, nós fizemos a abordagem desse composto, né? O hexacarbonil cromo zero, que é uma molécula, tá? Da mesma forma que nós observamos para o composto anterior, aqui para este composto aqui, né, monóxido de carbono, o pentacarbonil ferro, ele não tem carga, ele está no estado de oxidação zero. Por que ele não tem carga? Porque aqui, ó, isso é muito importante, vocês já vão ver com os exemplos posteriores que a gente tem que determinar a carga do metal se a gente não conhecer ela, tá bom? Ó, a gente percebe aqui, ó, que o complexo não tem carga, tá bom? E as moléculas, né, de monóxido de carbono que fazem as 5 coordenações com o ferro também não tem carga. Se o complexo não tem carga e as moléculas não têm carga, consequentemente também o metal não tem carga. Porque se as moléculas tivessem carga e o metal tivesse carga, o íon como um todo, né, o composto de coordenação como um todo seria um íon complexo. Ele teria carga, tá? Então, nesse caso, a gente vê que ele não tem carga. E além disso, a gente observa que ele é diamagnético, ou seja, pelos resultados experimentais, foi, foi, foi fornecida a informação de que ele é um composto diamagnético, lembrando do conceito diamagnético, que tem todos os elétrons emparelhados, tá? Isso é muito importante para a gente entender como as ligações são formadas e como fica a configuração eletrônica. Então, como nós vimos a configuração eletrônica anteriormente para o metal cromo, nós veremos agora para o metal ferro, que é muito importante, pelo menos a parte final, que o que interessa para a gente, né, para a gente conseguir estudar isso, é o quê? Essa parte final aqui, né? Qual que é a configuração final do metal ferro, então? Ele tem um número atômico 26, tá bem? E a parte final da configuração eletrônica desse metal de transição é 4s2, 3d6. Então, nós temos que representar daquela mesma forma, né, nos orbitais, os elétrons, então, 6 elétrons nos 5 orbitais 3d e 2 elétrons no orbital 4s. Consequentemente, do que a gente viu anteriormente, o orbital 4p, né? A gente pode colocar ali 4p, 4d, 5s, nós podemos colocar, mas eles estarão vazios, porque eles não têm elétrons suficientes para preencher esses orbitais, no caso do metal ferro. Então, aí nós preenchemos de acordo com as regras que aprendemos anteriormente, né? Que revimos anteriormente, na verdade, né? De Hund e de Pauli, no preenchimento de Aufbau. Preenchemos aqui os 6 elétrons, né, nos orbitais 3D, 1, 2, 3, 4, 5, voltamos, emparelhamos um aqui, 6, e no 4s2, os dois emparelhados. Então, essa aqui é a configuração eletrônica, tá, disposta aqui, cada elétron no quadradinho que representa um orbital, no estado fundamental. Lembrando que estamos estudando, pessoal, apenas estes elétrons aqui, tá, e, consequentemente, esses orbitais. Estes que são os elétrons de valência, que são os que são responsáveis por formar a ligação química. Esses elétrons anteriores aqui, ó, que a gente chama de elétrons de caroço, eles não participam das ligações químicas, tá bom? São os elétrons das camadas e dos níveis internos. Eles não participam das ligações, somente os elétrons de valência, ou seja, no caso desse metal, do ferro, 4s2, 3d6. Estes elétrons participam, bem? Então, o que a gente observa aqui, ó? Que no estado ativado, né, mais excitado, a gente vai observar como ele é diamagnético, tá? Informação importante. Nós vamos observar um emparelhamento dos elétrons e a ocupação de um nível de menor energia, tá? Então, a gente observa aqui, ó, este elétron
emparelhado aqui, este elétron é emparelhado aqui, tá bem? E fica dessa forma aqui, ó, ok? Só que aí, quantos orbitais que a gente fica emparelhado? Aqui, ó. Se este aqui veio para cá, este aqui fica ocupado. Se este aqui veio para cá, ele fica ocupado. E esse aqui ocupado. Ou seja, tínhamos 3 ocupados, tá bom? Estes outros 2 ficariam vazios. Mas este par de elétrons aqui, ele também vem para o nível de menor energia, tá bom? Caso 3d6. Então, ele viria para este aqui, que ficaria desocupado, tá bom? Aí sim, agora nós temos, de acordo com as propriedades do composto que foram atribuídas, que são diamagnéticas, tá? Muito importante isso. Todos ficam emparelhados nos de mais baixa energia, né? No caso aqui o 3D. E aí a gente tem esse estado ativado, como nós vimos anteriormente. Então, apenas emparelhar e descer os elétrons que estão no nível mais alto de energia, no caso 4s para o 3D, tá bem? E o que que a gente tem aqui agora? Ó, a gente tem que observar o seguinte, são feitas quantas ligações? São feitas 5 ligações, não é? Com 5 monóxido de carbono, ou seja, todas as ligações de energia e tamanho igual. E quantos elétrons, quantos orbitais vazios que nós temos aqui neste momento? Um orbital D, um orbital S e 3 orbitais P, ou seja, nós temos 5 orbitais, tá bom? Vazios. Professor, a gente tem 5 ligações, e se a gente tivesse 6 e tivessem apenas 5 orbitais vazios? Aí nós iríamos para o próximo nível, tá bem? Próximo nível seria o quê? O 4D, por exemplo, para pegar um orbital vazio daquele, para hibridizar e formar novos orbitais, tá? Mas nesse caso aqui, nós temos que fazer 5 ligações, o número de coordenação é 5. Então, 5 orbitais atômicos darão origem a 5 orbitais híbridos de mesmo nível de energia, tá bom? Então, a gente faz a combinação de um orbital 3D com um orbital 4s e 3 orbitais 4p, e nós geramos 5 novos orbitais. É só a gente pegar a quantidade que tem de cada um, que a gente conhece o nome desse orbital, né? Então, vai ser dsp3, tá bem? Então, a gente tem 5 orbitais híbridos do tipo dsp3, por quê? Porque, ó, nós misturamos, vou colocar até de cor diferente para vocês acompanharem aqui, ó. Ó, um orbital D, tá aqui o orbital D, certo? Azul aqui, ó, um orbital S, perdão que foi a figura errada. Um orbital S, que vou ocupar ele de azul aqui, de onde ele veio, tá bom? Que ele vai deixar de existir quando ele formar a ligação química. E em verde aqui, ó, 3 orbitais P, tá? Eu vou preencher aqui, ó, de verde aqui para ficar associado, para vocês acompanharem melhor. Então, só mostrando para vocês de onde vêm os orbitais. Então, a gente juntou um orbital D em vermelho, um orbital S em azul, 3 orbitais P em verde, misturamos eles e geraram novos orbitais misturados, ou seja, orbitais híbridos, né? Que são esses aqui abaixo, tá bem? Com os 5 elétrons representados. Por que a gente coloca eles já ali com 5 elétrons? Porque orbitais híbridos, eles só existem quando a ligação existe. Quando tiver o átomo sem ligação, como no estado ativado ou fundamental, não existe orbitais híbridos, tá? Eles só surgem no momento de formar a ligação química, quando vai haver a formação da ligação e, consequentemente, do composto, tá bem? Então, nós temos 5 orbitais híbridos do tipo dsp3, gerando uma geometria mais estável aqui, com essas ligações iguais, do tipo bipiramidal, tá bem? Trigonal, ou seja, a gente tem uma base com 3 ligantes, monóxido de carbono, uma aqui, uma aqui e uma aqui, um monóxido de carbono em cima e um monóxido de carbono embaixo. Vou desenhar um aqui rapidinho, só para vocês. Vou desenhar apenas com um esquema aqui mesmo para vocês. Esse aqui é o átomo de ferro, tá bom? Aqui, então, os átomos num triângulo aqui formando uma base aqui do monóxido de carbono. Então, o monóxido de carbono é o vermelho, ok? E o ferro é o azul. E aqui nós temos a coordenação, né? Então,
Então, uma ligação aqui, uma ligação aqui, uma ligação aqui, uma ligação aqui e uma ligação aqui. Então, vou desenhar aqui de verde só para vocês acompanharem, né, a estrutura do composto. Se a gente ligar os vértices dele aqui, a gente tem uma base triangular e aqui a gente tem uma pirâmide aqui para cima, tá bem? Ó, temos uma pirâmide lá em cima, estão percebendo? E vou desenhar até de amarelo para ficar diferente, ó, uma pirâmide aqui para baixo, tá bem? Aqui, ó. E a base é essa mesma verde do triângulo ali. Então, temos uma pirâmide verde para cima e uma pirâmide em amarelo para baixo, formando essa geometria bipiramidal trigonal, tá? Devido à formação destes 5 orbitais DsP3, tá? Pela junção dos orbitais atômicos. Então, cada ligante monóxido de carbono aí contribui com 2 elétrons, tá? Formando, assim, esse composto com essa estrutura e a geometria de acordo com a teoria da ligação de valência. Na sequência, nós já temos outro composto aqui, ó. Este composto, ele tem algumas características diferentes. Ele ainda assim é diamagnético, tá? Uma informação muito importante para a gente. Mas nós observamos aqui que o metal é diferente, o níquel, o ligante é o mesmo, o monóxido de carbono, só que nós temos 4 ligantes, tá bem? Então, já vai mudar um pouco a estrutura, nós não temos 6 nem 5 ligantes. Então, vamos lá. Qual que é a carga do metal central? Não tem carga. Por quê? Se o complexo não tem carga e ele tem 4 ligantes, mas os ligantes nenhum tem carga, se o complexo não tem carga, consequentemente também o metal não tem carga. O estado de oxidação dele é 0, tá bom? Deste composto aí. Então, a gente tem um composto com característica diamagnética, ou seja, todos os elétrons emparelhados. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, como nós vimos até aqui, é determinar a configuração do metal, tá bem? Determinando a configuração do metal, então, se a gente vai lá na tabela periódica, confere que o níquel tem 28 elétrons, tá? A configuração eletrônica dele é esta: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Lembrando que o que interessa aqui para a gente são os elétrons de valência, para ajudar a gente a explicar a formação das ligações químicas, tá? Os elétrons de caroço, que são os internos aqui, não interessam para a gente. Então, a sua configuração eletrônica é 4s2, 3d8. Então, nós temos que colocar os 8 elétrons nos 5 orbitais 3d e os 2 elétrons no orbital 4s, tá bom? Então, é assim que a gente distribui. Então, 8 elétrons nos 3d, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, e vem emparelhando 6, 7, 8. Temos os 8 elétrons distribuídos e 2 elétrons no orbital 4s2, ou seja, temos 10 elétrons no nível de valência, né? De acordo com o que a gente observou da configuração e da tabela periódica no estado fundamental do níquel, tá? Então, muito importante. Agora, a gente tem a informação que a gente tem que aplicar ela, que é diamagnético. Quando a gente tem essa informação que é diamagnético, o que a gente faz mesmo? A gente emparelha, tá bom? E coloca num nível de menor energia. Então, vamos lá. Este elétron aqui a gente vai emparelhar com este, tá bom? Este outro aqui, ó, que eu vou destacar em verde para vocês, consequentemente, vai ficar vazio. Se ele vai ficar vazio, esse par de elétrons aqui, tá? Vem ocupar ele, devido ao emparelhamento dos outros elétrons. Então, como que fica? Fica no nível de menor energia, né? O que era 3d8, passou a ser 3d10, tá bom? Porque agora tem elétrons ocupando todo o nível dos orbitais 3d. E aí a gente tem 4 orbitais vazios, né? Um orbital do 4s2 que antes era ocupado, mas agora no estado ativado, né? No nível excitado, ele não está ocupado. E os 4 elétrons que já, os 3 orbitais 4p que já não eram ocupados, tá bem? Então a gente volta aqui e analisa aqui quantas ligações, quantas coordenações ocorrem nesse complexo? 4, né? 4 moléculas de monóxido de carbono, o CO, grupo carbonil, se ligando à espécie central, que é o metal de transição níquel, tá bem? Então, a gente sabe que a gente não faz 4 ligações aqui, porque tem o mesmo grupo, tá? O carbonil. Então, as ligações deveriam ser diferentes, mas aqui a gente teria 3 ligações de uma forma e outra ligação com características diferentes. Então, a gente sabe que a gente tem que formar os orbitais híbridos, tá? E quais são os orbitais híbridos gerados para a gente? Primeiro, a gente tem 4 coordenações, 4 ligações entre ligantes e o metal. Consequentemente, nós temos que formar 4 orbitais a partir
híbridos a partir de 4 orbitais atômicos. Então, nós temos um orbital S e 3 orbitais P. Nós damos origem a 4 novos orbitais, que são 4 orbitais sp3. Aqui eles já estão com os elétrons emparelhados, e esses elétrons aqui vêm de onde? Vêm dos 4 ligantes monóxido de carbono, tá? 4 ligantes CO. Então, a gente gera uma estrutura que tem 4 orbitais híbridos do tipo sp3 e a melhor configuração possível, tá? Para esse tipo de estrutura, tá bem? Sendo diamagnético, com essas repulsões entre os pares eletrônicos, será do tipo geometria tetraédrica, tá bom? Então, temos 4 orbitais híbridos do tipo sp3, como a gente observou lá na formação do metano, que nós aprendemos anteriormente, tá bem? Então, cada ligante CO, tá bem? Contribui com 2 elétrons, fazendo assim 4 ligações químicas, cada par de elétrons ocupando um orbital híbrido do tipo sp3, ok? Bom, na sequência, nós temos este composto aí, ó. Agora já muda um pouco. Nós temos algumas características diferentes, ó. Então, o composto NiSl4 2-, tá bem? Então, o que a gente observa aí, ó? Primeiro, agora nós temos um composto que ele é paramagnético, tá? Temos um íon complexo paramagnético. Nós observamos o que também? Que o complexo ele tem uma carga negativa, tá bem? O complexo tem carga negativa. Os ligantes, todos os ligantes são iguais, são 4 ligantes cloreto, tá? Eles têm cargas negativas, né? Como a gente bem sabe, são halogêneos, têm alta afinidade eletrônica e já vem com um elétron a mais, né? Que é a configuração em um par de elétrons para se ligar ao níquel e ocupar os orbitais híbridos vazios, que vão ser gerados, né? A partir dos orbitais atômicos vazios. Então, se a gente tem 4 cargas negativas e a carga do complexo nós temos 2 cargas negativas, ou seja, sumiram 2 cargas negativas. Se sumiram 2 cargas negativas, né, porque a gente tem 4 negativas de 4 cloretos, aí a gente volta para aquela determinação da carga que nós aprendemos lá atrás, da espécie central. 4 cargas negativas eram para ter. A gente só tem 2, então é porque sumiu 2 negativas. Se sumiu 2 negativas, elas foram neutralizadas por 2 cargas positivas. Ou seja, a carga do níquel é 2 cargas positivas, é o estado de oxidação dele. Isso é muito importante para a gente, tá bem? Por que é muito importante para a gente? Porque a gente tem que considerar esses elétrons que ele não tem em relação à sua configuração eletrônica. Porque a gente não está tratando do níquel no estado fundamental, como nós vimos anteriormente para os outros metais de transição. Nós estamos tratando do níquel num estado oxidado, tá? De oxidação 2+. Então, a configuração do níquel no seu estado fundamental, como nós vimos anteriormente, ele tem 28 elétrons, e o que interessa para a gente são os elétrons de valência, né, dos níveis mais externos, ou seja, 4s2, 3d8. Então, nós já vimos anteriormente como essa configuração eletrônica, né, do níquel no seu estado fundamental, ou seja, carga 0, tá bom? Por enquanto. Qual é a carga dele? Distribuição, são 8 elétrons aqui, a mesma que nós vimos no slide anterior, né? Não muda nada, tá? São 8 elétrons aqui distribuídos nos níveis, nos orbitais 3d8 e 4s2. Só que aqui nós temos uma primeira informação. O que é? A gente sabe a carga do níquel aqui, que a gente já determinou no complexo. Ela é 2+. Se a carga dele é 2+, nós temos que tirar 2 elétrons aqui. Por quê? Porque aqui a carga do níquel é 0 no estado fundamental, tá bem? Agora ele está como um íon no complexo, um íon Ni2+, ou seja, temos que retirar 2 elétrons. Quais são os elétrons mais externos? Estes aqui, 4s2, tá bom? Então, no estado fundamental, o Ni2+, ó, então cuidado para não confundirem aqui, ó, a espécie, aqui nós temos a espécie Ni0, aqui nós temos a espécie Ni2+, no estado fundamental. E no estado fundamental, a espécie Ni2+, ela tem 2 elétrons a menos, que foram tirados daqui, ó, do nível 4s2, orbital. Agora nós temos o orbital 4s0, por quê? Não tem mais elétrons ocupando, porque eles foram perdidos em um processo de oxidação do níquel 0, tá bem? Ou seja, o que nós temos aqui,
8 elétrons agora no estado de valência, né? Mas não é do níquel zero, e sim do níquel N2+, Ni2+, que se coordena com 4 cloretos, tá bem? Então, nós temos eles distribuídos aqui, ó. Só que nós temos uma informação muito importante aqui agora, que é o quê? Que esse composto, ele é paramagnético. Se ele é paramagnético, né, ele tem esse poder de atração, como um ímã, ele tem que ter elétrons desemparelhados. E nós sabemos que na formação das ligações químicas dos orbitais híbridos, tem que ter apenas elétrons emparelhados, tá bom? Então, o desemparelhamento dos elétrons aqui, ó, já existe, tá? Um elétron aqui e um elétron aqui, desemparelhado, tá bom? Então, a gente não emparelha esses elétrons agora, pessoal. Lembra que no anterior a gente emparelhou? Por que a gente emparelhou? Porque eles eram diamagnéticos. Neste caso aqui, deste complexo, ele é paramagnético. Então, os elétrons aqui, ó, que eram desemparelhados no estado fundamental, eles continuam desemparelhados, tá? Para conferir essa característica de paramagnetismo, que são elétrons desemparelhados, tá? Em orbitais diferentes. Então, a gente tem aqui, ó, a mesma configuração do estado fundamental. Só que nós temos 4 coordenações. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos unir e misturar, né, hibridizar esses 4 novos orbitais. E teremos orbitais de que tipo? Do tipo sp3. Esses 4 novos orbitais formados, tá bem? Eles virão da mistura de um orbital S com 3 orbitais P, formando 4 novos orbitais que a gente chama de sp3, para fazer as ligações químicas. Então, estes elétrons aqui, ó, continuam em relação ao metal, na sua esfera ali. Estes 8 elétrons aqui, vêm todos dos 4 cloretos, ocupando os orbitais híbridos formados, tá bom? sp3, um orbital sp3, outro sp3, outro sp3 e outro sp3, fazendo assim com que tenha uma geometria do tipo tetraédrica, tá bom? Então, cada ligante cloreto contribui com 2 elétrons, tá? Lembrando que eles ocupam estes orbitais sp3 hibridizados, tá bem? Estes aqui destacados em azul, eles continuam relacionados ao níquel no orbital 3D e, consequentemente, como eles estão desemparelhados aqui, tá bem? Confere uma característica paramagnética, ou seja, esse poder de atração, deslocalização de carga, tá bem? Pessoal, nós vamos encerrar esse vídeo por aqui, está um pouco longo, e a gente volta no próximo, abordando mais conceito relacionado a isso, tá bom? A essa propriedade magnética dos complexos de coordenação, explicando como são formadas daí as ligações químicas com os orbitais híbridos e, consequentemente, gerando as estruturas das geometrias observadas.